Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para todos. Eu andei sumida aí por um tempo, por conta de algumas viagens e compromissos de trabalho, mas já estou aqui de volta dando continuidade à nossa sequência de videoaulas. A nossa videoaula de hoje vai continuar com o tema geral Palinologia, e vai trabalhar especificamente o tema palinologia e suas aplicações. Nós vamos ver para que serve essa ciência palinologia, quais são as aplicações dela. Bom, como vocês já aprenderam na videoaula anterior, palinologia é aquela ciência que estuda os grãos de pólens, esporos e outras estruturas de parede orgânica preservadas em rochas e sedimentos, né? Ou também, né, as estruturas de parede orgânica ou de grãos de pólen e esporos atuais. Ou seja, a gente sabe que a palinologia, hoje ela é abrangente, ela é ampla, né? É uma ciência muito importante, tanto na área da botânica, quanto na área da paleontologia, enfim. E essa ciência, ela é dividida em 3 ramos: na actopalinologia, na palinologia do quaternário e na paleopalinologia. A actopalinologia é aquela palinologia que estuda, né, as estruturas de parede orgânica, grãos de pólen, esporos, enfim, do atual, né? A palinologia do quaternário, ela já vai estudar esses grãos de pólen, esporos um pouco mais antigos, que vai mais ou menos até 2,6 milhões de anos atrás. Enquanto que a paleopalinologia vai estudar grãos de pólen, esporos e outras estruturas de parede orgânica muito antigas, de mais de 2,6 milhões de anos atrás. Ok? Então, nós vamos ver as aplicações de cada área dessa da palinologia. Já até adiantei aqui, ó, coloquei algumas imagens, né, mostrando aqui. Por exemplo, a palinologia do quaternário é muito aplicada no estudo de solos, nós vamos ver, e a paleopalinologia é muito aplicada aí na indústria do petróleo. Vamos lá, aplicações da actopalinologia, né, que é aquela palinologia que estuda, né, o presente. Bom, a actopalinologia, tá, é aplicada aí, por exemplo, na sistemática, na taxonomia, na filogenia. Muitas espécies e gêneros de plantas são separados por conta da morfologia dos grãos de pólen e esporos. Os grãos de pólen e esporos podem ser boas ferramentas para diferenciar alguns gêneros e espécies de diversas famílias. E o estudo dos grãos de pólen e esporos pode também nos dar indícios de como uma família foi evoluindo ao longo do tempo, como que grupos vegetais foram evoluindo ao longo do tempo. A actopalinologia também é aplicada, né, na melissopalinologia. O que é a melissopalinologia? Melissopalinologia, na verdade, eu até troquei os termos, né? Você tem lá a actopalinologia e a melissopalinologia é um ramo dessa actopalinologia. A melissopalinologia é um ramo que vai estudar os grãos de pólen preservados no mel. Pois é. Ai, mas Sara, como assim? Então, como é que o mel é produzido pela abelha? A abelha vai lá na florzinha pegar o néctar, que é o alimento dela, né? Enfim. Quando ela vai pegar esse néctar, ela se suja lá de grãos de pólen, né? E acaba também se alimentando um pouco de grãos de pólen. Isso tudo fica misturado ali, o néctar, o grão de pólen, né? Enfim. E aí depois essa abelha ela regurgita, né? Então, na verdade, o mel nada mais é do que o vômito da abelha, entre aspas. E aí você, olhando, analisando esse mel, você vai ver lá grãos de pólen presentes e vai conseguir inferir quais foram as plantas visitadas pelaquela abelha. E aí vocês vão dizer, mas qual a importância disso? Então, isso é muito importante para o apicultor, porque ele consegue ter um controle da qualidade do mel, ou seja, ele vai ver lá quais as plantas mais visitadas pelaquela abelha, vai sentir lá o sabor do mel, né? E aí vai o quê? Procurar ter as melhores plantas
próximas àquele apiário ali, para que a abelha visite e dê o mel do sabor que ele deseja, né? E que ele quer. Então, é muito importante o estudo da melissopalinologia por conta disso. A melissopalinologia também é aplicada no estudo de bolotas. O que são as bolotas? Então, quando a abelha vai lá pegar o mel, às vezes, quando a abelha vai lá pegar o néctar, né, para produzir o mel, ela pega lá muito grão de pólen, né, porque gruda no corpo, enfim. E muitas vezes, né, esses grãos vão se acumulando numas estruturinhas que tem nas patinhas das abelhas que nós chamamos de curbícula, tá vendo? E aí, quando a abelha passa por essa grade aqui, essas bolotas presas nas curbículas caem. E o apicultor vai juntando, olha, e aí tem lá essas bolotas. O pessoal chupa isso como se fosse bala e tal, compra na casa de produtos naturais. E aí, o pessoal estuda essas bolotas aqui, né, que tem lá vários grãos de pólen ali, milhares de grãos de pólen, e também consegue inferir quais foram as plantas visitadas pela abelha, né, que produziu aí, né, que produziu não, né, que trouxe, né, e que ajudou a constituir, a formar essas bolotas. Então, aqui, ó, essa imagem é muito didática, né? Ela mostra aí a sequência, né, para estudar o mel. Então, você tem aqui o mel, pinga uma gota desse mel, bota na lâmina, estuda, né? Claro que nem sempre é assim tão direto. Existe toda uma preparação do mel. O pessoal pega o mel, joga água destilada, centrifuga, enfim, até montar as lâminas e estudar no microscópio e fazer inferência de quais plantas foram visitadas pelas abelhas. Aqui, ó, peguei um trabalho que eu achei na internet da doutora Leila Nunes Morgado, que inclusive já tive o prazer de conhecer. Enfim, ela trabalha com melissopalinologia. E aí colocou aqui algumas imagens de grãos encontrados em lâminas de mel. Então, tá aqui, ó, grãos de pólen de tiburquina, melastomatácea, quaresmeira e pólen de asterácea. Tá vendo? Existe uma outra pesquisadora que é muito importante no Brasil, que publica bastante em melissopalinologia, que é a doutora Mônica Bart. E ela tem um aluno também que ela orientou há algum tempo, né, e continua fazendo trabalho junto, que é o Alexis, né, que estuda lá na UF. Então, tá aí, temos a doutora Leila, temos a doutora Mônica, temos o Alexis, temos também uma outra pesquisadora, a Cíntia Luz, que trabalha em São Paulo, que, enfim, são pessoas que estão trabalhando muito e publicam bastante nessa área de melissopalinologia que eu conheço. A aeropalinologia também é um ramo da actopalinologia. Muitas pessoas têm alergia a grãos de pólen, né? Porque alguns grãos possuem algumas substâncias na sua parede que causam alergia em algumas pessoas. E aí, existem alguns cientistas que estudam, né? Estudam isso. Estudam os grãos de pólen e esporos que estão dispersos no ar, né? E aí, né, conseguem fazer algumas inferências, enfim, e utilizam esse equipamento aqui, tá vendo? Para poder captar esses grãos de pólen. Tem uma rede, né, nesse aparelho, não só grãos de pólen, mas esporos também, esporos de pteridófitas, esporos de briófitas, esporos de fungos também, enfim. Uma outra aplicação também, né? Aliás, um outro ramo da actopalinologia que tem muita aplicação é a palinologia forense. Atualmente, vários países da Europa e os Estados Unidos estão utilizando a palinologia como ferramenta, tá? Para ajudar a esclarecer, né, alguns crimes, enfim. Então, muitos grãos de pólen e esporos ficam presos em sedimentos, por exemplo, de um sapato, na pele, no cabelo. E aí, o pessoal
pega aí, uma pessoa assassinou alguém, né? E usou determinado sapato, caminhou em determinado lugar, e aí você pode pegar essa bota, esse sapato, retirar sedimentos, ver ali os grãos de pólen, esporos e comparar, né, com o local onde foi encontrado o corpo e ver se os grãos de pólen e esporos presentes ali correspondem a daquela vegetação onde foi encontrado o corpo, por exemplo, né? Enfim, existe uma série de crimes aí pelo mundo em que o pessoal usa a palynologia como ferramenta para desvendar, né, para relacionar pessoas com lugares, corpos com lugares, ok? Aqui, olha, eu coloquei essa tabelinha, tá? Que eu peguei na tese de uma menina, que eu cito lá mais à frente. Então, tá aqui, ó. Materiais onde foi aplicada com sucesso a análise palinológica, tá? Para palinologia forense. Então, tá ali, ó. Animais, armas, banco de madeira, bonecos de criança, botas e calçados, cabelo, cavidades nasais, nosso nariz acumula, né, bastante grãos de pólen, esporo também, conteúdo estomacal, conteúdo intestinal, olha aqui, ó, muitas coisas, tá? Então tá aqui, ó, solos, sacos de chá, roupa, enfim, a gente tem aqui uma série de materiais que pode ser encontrado grão de pólen, enfim. Aqui é uma dissertação de mestrado dessa menina aqui, Joana Soraya Rosas Pereira, ó. Análise palinológica forense em tecidos voluntários humanos. Então, foram fazendo coletas em alguns tecidos humanos, né? No interior do nariz, da mucosa nasal, por exemplo, né? Enfim, em outras partes, cabelo, para ver se esses grãos presentes ajudavam ou não a desvendar alguns crimes, enfim, né? Então, a palynologia forense ela é mais frequentemente utilizada no Reino Unido, na Austrália e mais raramente em outros países, como os Estados Unidos da América, Canadá. No Brasil, a gente ainda está engateando, mas parece que a doutora Mônica também já fez trabalhos relacionados com palynologia forense. Bom, outra aplicação com relação ao estudo de transgênicos. Então, existia um grupo da UFRJ, em parceria com a Embrapa, se eu não me engano, que estudava aí essa questão da morfologia dos grãos de pólen de plantas organicamente modificadas e não organicamente modificadas, ou seja, de plantas transgênicas e não transgênicas. E comparavam aí, né, se o grão era alterado, a morfologia do grão era alterada ou não, né, se você modificasse geneticamente aquela planta. E por que é importante estudar isso? Porque o pesquisador quer ver se a mudança da morfologia daquele grão de pólen ali, por exemplo, se aquela mudança vai interferir na atuação do polinizador. Né? Então, isso é muito importante. Então, hoje em dia, temos aí a actopalynologia especificamente, né, para o estudo de transgênico. Aqui alguns exemplos de artigos, ó. Análise do efeito do pólen do milho transgênico resistente a insetos sobre o desenvolvimento de Galéria melonella, tá? E possíveis consequências ecológicas. Então, vocês podem pesquisar aí que já tem muitos artigos que falam sobre isso. E aqui também, ó, pollen grains is a target for introduction of forage genes into plants and assessment. Então, olha aqui, né, vocês podem averiguar aí mais artigo publicado. E esse aqui, ó, transgênico soybean pollen in honey from the Yucatán Península México. Então, reparem que esses trabalhos com transgênicos e com palynologia, né, estão na moda. E a gente também não poderia deixar de dizer, né, da aplicação na arte. Então, nós temos aí muitos grãos de pólen, esporos, que são bem bonitos
e que muitos cientistas aproveitam, né, para fazer suas obras de arte, suas exposições fotográficas, enfim. Bom, agora vamos falar sobre as aplicações da palinologia do quaternário. Né? Nós falamos sobre as aplicações da actopalinologia, e nós vimos lá melissopalinologia, palinologia forense, aeropalinologia, né? Artes, aplicação nas artes, essas coisas. Agora nós vamos ver aplicações da palinologia do quaternário. A palinologia do quaternário pode ser aplicada para nós averiguarmos mudanças na vegetação durante o quaternário e, consequentemente, né, mudanças no paleoclima durante o quaternário. Ué, como assim, Sara? Como assim? Bom, os grãos de pólen, esporos são produzidos pelos vegetais. Os vegetais, eles refletem o clima. Os vegetais são ditos espelhos do clima. Então, a palinologia pode ser utilizada sim, tá? Para a gente fazer inferências paleoclimáticas, tá? E paleoambientais também. Então, aqui tem até um exemplo de um trabalho, ó, que fez palinologia, tá vendo? E que conseguiu inferir, olha só, essas mudanças aqui, ó, na vegetação e mudanças também paleoclimáticas e paleoambientais, olha aqui, tá? E aí também queria dar um exemplo, né, até de uma monografia feita na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pelo aluno da professora Soraya Carelli, né, em que, né, ele estuda lá, ó, caracterização paleoambiental através de palinofácies e sedimentos holocênicos da Baía de Septiba. Tá? Então, ele estudou lá algumas estruturas de parede orgânica, também grãos de pólen presentes e fez uma caracterização paleoambiental. Bom, uma outra aplicação da palinologia do quaternário é uma aplicação em estudos arqueológicos. Nós chamamos isso de arqueopalinologia. Né? Eu nem coloquei aqui no título. Então, assim, muitos arqueólogos fazem parceria com palinólogos para fazer estudo de palinologia em sítios arqueológicos. Por quê? Porque estudando essa palinologia, consegue-se inferir quais vegetações, quais culturas, né? O que era cultivado por povos, né, que viveram alguns milhares de anos atrás. Então, isso é muito importante. É um estudo bastante interessante, ok? Então, através da arqueopalinologia, consegue-se inferir dietas antigas, práticas funerárias, né? Porque muitas vezes essas práticas funerárias, eles utilizavam determinados tipos de planta, e aí o pólen ficou preservado. Funções e uso de artefatos descobertos. Então, às vezes, faz uma raspagem lá naquele artefato, e ali você consegue ver que eles trituraram alguma planta, algum vegetal, e ali ficou grãos de pólen, esporos. Então, tá aqui, ó. Fonte de matéria-prima para consumo alimentar ou para confecção de ferramentas, a domesticação e cultivo de plantas comestíveis, estudo do impacto humano em ambiente antigo. Uma outra aplicação é o estudo dos solos, tá? Então, estudar os grãos de pólen, esporos presentes em determinado solo é importante, né? Porque os grãos de pólen e esporo constituem ali parte da matéria orgânica daquele solo. Então, vários estudos podem ser feitos. Então, aqui, ó, aqui inclusive eu trago um exemplo de uma tese de doutorado, né? E é o seguinte, ó, análise palinológica e mineralógica de solos portugueses e seu potencial na prática forense. Então, repare, eles fazem uma interdisciplinaridade aí, junto ao estudo da palinologia, estudo da mineralogia e a pedologia, estudo do solo, e ainda joga lá na área forense, tá? Então, a autora foi Karina Isabel, né? Teve como orientador esse professor Dr. Frederico Almada e como co-orientadores a doutora Ana Mafalda Faria e professor Dr. Pedro Diniz. Então, repare, né? Até que o número de orientador, o número
o número de pessoas que orientaram, que participaram, foi um número, né, relativamente grande, 3 orientadores, né, 1 orientador e 2 co-orientadores, enfim. Por quê? Porque foi uma tese, um trabalho claramente interdisciplinar, ok? Como são as coletas para o estudo da palinologia do quaternário? Isso é importante, gente, saber. As coletas podem ser feitas, né, em lagos, em perfil de solo, em sítios arqueológicos e turfeiras, nos mares e oceanos, né? E pode ser feita a coleta através, por exemplo, de testemunhadores nesses lugares. Olha aqui, ó. Aqui alguns exemplos. Aqui, ó, eu coloco um exemplo de uma testemunhagem, tá? Eu participei dessa testemunhagem aqui. Nós montamos essa torre ali, perto ali pelos lados da região dos lagos, no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ali no Brejo do Espinho. Esse testemunho foi feito por uma tese, a tese de uma aluna da minha ex-orientadora, da professora Dolores, a Deise, né? Enfim, e ela convidou todos os alunos para ajudá-la. Então, foi um trabalhão, a gente teve que montar essa torre, tá vendo? Olha aí, ó. Aqui o testemunhador, tá? Então, aqui, ó, a gente, né, aqui pegando, né, as partes para poder montar a torre, enfim, trabalho em equipe. Essa aqui é a Deise, né, que teve o material do testemunho estudado, ela que estudou esse material, enfim, né, olha aqui, ó. E aqui, ó, a gente passa um videozinho, mas eu vou adiantar ele, mostrando como que o testemunhador vai sendo inserido, tá? Deixa eu adiantar aqui, ó. Olha aqui, ó, eles colocam o testemunhador e depois com essa britadeira, olha lá, empurrando esse testemunhador. Isso aí, pessoal, é um trabalhão. Isso aí é um trabalhão, tá? Porque, né, exige aí um trabalho muscular, enfim, força para poder usar a britadeira e empurrar o testemunhador. E muitas vezes, quando o testemunhador é retirado, o material volta, porque é lama. Então, muitas vezes volta. Quando isso acontece, você tem que descartar aquele testemunhador, porque ele já está contaminado, pegar outro testemunhador, montar a torre num outro ponto e fazer tudo de novo. E isso aconteceu com a gente. A gente teve que montar a torre num outro ponto, enfim. Tá? E aí depois é cortado aqui, tá vendo o que sobrou? E depois esse testemunhador é cortado transversalmente, como se fosse assim, né? É como se você cortasse um rocambole longitudinalmente, né? Enfim, e depois você estuda. Uma outra maneira de coletar é através do Van-Ven, tá? Então, o Van-Ven é lançado como se fosse uma âncora no fundo dos mares e oceanos. Então, né, aquilo ali abre, né, fecha e pega aqueles sedimentos ali que dá todo o quaternário. O pessoal estuda. Canaleta também, ó, você vai lá num perfil de solo, enfim, coloca a canaleta, coleta e vai estudar os grãos de pólen, os pólenes preservados ali, ok? Bom, então fechamos aí as aplicações da palinologia do quaternário e os métodos de coleta para a palinologia do quaternário. Agora nós vamos falar sobre as aplicações da paleopalinologia. Agora vamos falar o quê? Das aplicações daquela palinologia que estuda grãos de pólen, esporos e outras estruturas de parede orgânica de milhões de anos atrás. Primeiro, determina paleoclima, né? Se o paleoclima, né, era úmido, frio, quente, seco, enfim. Ou seja, é importante que seja inferido qual era o clima, o paleoclima, de quando a bacia sedimentar estava sendo depositada e, consequentemente, os grãos de pólen, esporos também, né? E daí o pessoal estuda isso. Determina paleoambiente, né? Se aquela bacia sedimentar foi depositada no ambiente marinho, fluvial, lacustre,
tudo isso dá para ser inferido paleoclima e paleoambiente estudando palinologia, estudando essas estruturas de parede orgânica, ok? Pólis, esporos, dinoflagelados, escolecodontes, quitinozoários, acritarcos, enfim. Aqui eu coloco um exemplo da minha tese, né? Onde na formação areada encontrei aí uma grande quantidade de classópolis e tetradiclassópolis, e classópolis indica aí um ambiente continental de clima árido e quente, ok? Então, tá aí um exemplo. Uma outra aplicação da paleopalinologia é na correlação estratigráfica. Como assim, Sara? Explica pra gente, né? Na bioestratigrafia, na correlação estratigráfica, vamos lá. O que acontece? Nós temos lá essas camadas aqui rochosas sedimentares, tá vendo? Camadas com sedimentos, enfim. E ali, nessas camadas, que nós chamamos de estratos, nós temos fósseis preservados. Né? E temos também grãos de pólen e esporos, que são microfósseis preservados. Ok? Aqui nessa imagem, a gente vê esses macrofósseis, né? Mas vamos imaginá-los aqui como sendo microfósseis. Ok? E esses microfósseis, se eles tiverem uma curta distribuição estratigráfica e uma larga distribuição geográfica, eles são considerados fósseis guias, ok? Então, alguns grãos de pólen são considerados como fósseis guias. E aí, o que muitas pessoas, o que os cientistas fazem? Desculpa, pessoas. O que os cientistas fazem? Eles olham lá esses estratos, caracterizam esses estratos pelo conteúdo fossilífero, vê lá esses fósseis guias e começa a correlacionar camadas de áreas diferentes. E começa dessa forma a datar, começa dessa forma a inferir intervalos de tempo. Então, por exemplo, eu encontrei esses fósseis aqui. Vamos imaginar que fosse ali uma palinoflora, um determinados tipos de grãos de pólen e esporo. Encontrei aqui também. Então, o pessoal começa o quê? A correlacionar, a fazer bioestratigrafia. O que é bioestratigrafia? Vamos primeiro definir. Bioestratigrafia é você caracterizar os estratos pelo conteúdo fossilífero. E correlação estratigráfica é você correlacionar esses estratos baseando, no caso aqui, né, em microfósseis, no caso aqui em grãos de pólen e esporos, ou seja, em fósseis, em microfósseis preservados. Tá? Então, essa é uma aplicação da paleopalinologia. E por que é importante? Por exemplo, algumas empresas de petróleo usam e tal. Porque assim, a empresa de petróleo quer saber lá, quer conhecer bem a bacia onde tem o óleo, quer conhecer bem o sistema petrolífero. O sistema petrolífero, ele tem lá uma rocha geradora, uma rocha reservatório porosa, né, onde o óleo fica reservado, e uma rocha capeadora, tá vendo? Aqui é um sistema lindo, ideal. Só que esse sistema lindo, ideal, não é esse que existe na natureza. Na natureza existe algo assim. Tá vendo? Algo assim. E aí, né, daí a importância de nós termos os microfósseis para poder correlacionar essas camadas, né? Então, por exemplo, saber que essa camada é igual a essa, né? Utilizando o conteúdo fossilífero. Caso contrário, você pode confundir essas camadas aí. Achar que uma camada que veio primeiro e, na verdade, ela veio depois. Então, o ideal é você fazer o quê? Uma correlação estratigráfica, uma correlação utilizando aí microfósseis, né? No caso aqui da gente, pólen, esporos. Tá? Essa imagem aqui fala mais do que 1000 palavras. Aqui a gente vê fósseis, né? No caso, macrofósseis, mas na paleopalinologia a gente vai ver microfósseis, ou seja, grãos de pólen, esporos, dinoflagelados, quitinozoários, como vocês já aprenderam nas outras videoaulas. E aí, reparem, ó, existe aqui uma correlação, ó, né, de camadas do local 1 com camadas do local 2, do 3 e assim sucessivamente. Tá? Bom, e como ocorrem as coletas para o estudo da paleopalinologia?
Bom, as coletas podem ocorrer em afloramentos. O que é um afloramento? Você tem lá um corpo rochoso que aflorou, saiu dali do fundo devido ao movimento tectônico e aflorou. Então tá aqui, a gente tem 2 exemplos de afloramentos aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Onde vocês acham que tem a maior probabilidade de nós encontrarmos grãos de pólen, esporos, ou seja, estruturas palinológicas preservadas? Nesse primeiro afloramento aqui ou nesse segundo afloramento? Vou dar 30 segundos para vocês pensarem. Pensem aí. E pensem as razões da escolha de vocês. Então, vou esclarecer. Aqui, ó, esse afloramento é mais provável. Por quê? Porque a gente vê essa coloração mais amarronzada, né, acinzentada. Então, é sinal de que não houve tanta oxidação. Aqui, nesse afloramento, a gente vê ó, um vermelhão. E, geralmente, esse vermelho indica pra gente o quê? Que houve oxidação. Matéria orgânica, parede de grão de pólen, esporo, gosta de oxidação? Não ficam preservados. Então, é melhor fazer uma coleta aqui, nesse afloramento, do que nesse. Sara, isso é sempre, isso é regra? Em ciência, a gente nunca diz sempre nunca. Né? No geral, o que acontece é que nos sedimentos, né, é que nas formações rochosas com sedimentos finos, escuros, a gente tem mais probabilidade de encontrar material orgânico, grão de pólen, esporo preservados do que numa rocha, uma formação rochosa em estratos avermelhados, que indicam oxidação. Mas isso não é regra, né? Tem até um profissional UERJ chamado Dino que nos cursos dele ele mesmo diz, já pegaram a amostra da África avermelhada e encontraram lá grãos de pólen e esporos preservados. Ok? Bom, então a coleta pode ser nos afloramentos, você vai lá com o martelinho e pega, ou pode ser pela perfuração também, tá? Que pode ocorrer em terra ou em mar, né? Bom, se a gente fala aí de perfuração e tal, né, principalmente no fundo dos mares, a gente geralmente está falando do quê? Das companhias de petróleo, né, que perfuram, enfim. E aí elas perfuram isso com uma broca, tá vendo? Olha essa broca aqui, uma broca que tem dente de diamante. Por que diamante? Porque diamante é o mineral lá mais resistente e corta todos os outros, ok? Então, desce lá uma broca com diamante, vai perfurando, tá vendo? O diâmetro do buraco é mais ou menos entre 20 e 50 centímetros e a profundidade pode variar de 2.000 a 4.000 metros, podendo chegar até a 6.000 a 10.000 metros. E aí, quando ocorre essa perfuração, nós podemos ter aí 3 tipos de amostras. Podemos ter amostra de calha, testemunho lateral. Vamos ver cada uma dessas amostras. A amostra de calha, você tem lá a broca que desce, tá vendo? A broca vai descendo, vai perfurando, e aí aquele material triturado vai subindo ali pela lateral. Depois o pessoal coleta lá. Então, isso é o que nós chamamos de amostra de calha, ok? E existe também a amostra de testemunho. Então, na amostra de testemunho, o que acontece? Existe lá um testemunhador, né, que corta, tá vendo? Que vai cortando, e o nome já diz, ó, testemunhador, vai testemunhar aquela sequência de deposição, né, daquelas rochas, enfim. Só que assim, essa amostra de testemunho, ela é caríssima e raramente eles fazem. Geralmente o que fazem é a de calha mesmo. Agora, a de testemunha, ela é caríssima, porque vocês imaginem, né, a tecnologia, toda a técnica que tem que ter para poder ter um testemunhador lá no fundo do mar, do oceano, a uma pressão altíssima, enfim. Então tá aqui, ó. A broca de perfuração é substituída por uma broca oca, chamada de ferramenta de cortar testemunhos, que extrai amostras cilíndricas da rocha de vários metros de comprimento. Um estudo dos testemunhos produz informações sobre a natureza da rocha, sua declividade, estrutura, permeabilidade, porosidade, fluidez, presença de fósseis e etc. Tá? Então, aqui ó, o testemunho.
Agora, olha só, repare o seguinte, que na paleopalinologia, né, nós temos aí sedimento, na verdade, não é nem sedimento consolidado. A gente tem a rocha, uma rocha sedimentar, dura, consolidada, diferente lá do quaternário, em que a gente tem sedimentos, né, ou rochas pouco consolidadas. Por que isso? Porque no quaternário ainda não deu tempo de consolidar, como no caso, né, de períodos anteriores, que é os períodos estudados pela paleopalinologia. Então, repare, ó, que aqui estamos tratando de rocha, olha aqui, de coisa consolidada, diferente lá do quaternário, que os sedimentos ainda estão um pouco consolidados, ou você tem lá uma rocha que é mais flexível, que não está tão rígida, né? Então, aí depois, ó, são coletados pedacinhos, né, dos intervalos do testemunho, ok? Enfim. Bom, uma outra maneira de amostragem é a amostra lateral. Então, é lançado um pistão na parede do poço e aí o pessoal pega lá apenas um pedacinho numa determinada região do poço. Nós chamamos isso de amostra lateral. Bom, esses poços aí que o pessoal faz, né, e coleta amostra, pode ser vertical, como o que nós conhecemos, mas também existem os poços multilaterais, horizontais, enfim. Ok? Bom, depois que essas amostras foram coletadas, sejam elas de testemunho, sejam elas de calha ou lateral, elas são levadas para fazer a preparação palinológica. Qual é o objetivo agora aqui? É você destruir tudo que é inorgânico, destruir lá os carbonatos, os fluossilicatos, utilizando respectivamente o ácido clorídrico para destruir os carbonatos e o ácido fluorídrico para destruir os fluossilicatos e manter ali a matéria orgânica, que são os grãos de pólen, esporos, dinoflagelados, escolecodontes, quitinozoários, todas aquelas estruturas que nós já conversamos na videoaula anterior, ok? E aí depois são montadas lâminas palinológicas e essas vão ser entregues para especialistas. Existem palinólogos especialistas no Paleozoico e existem palinólogos especialistas no Mesozoico e Cenozoico, ok? Então, se a bacia já for mais ou menos conhecida, o pessoal sabe, às vezes já a idade, aí já distribui as lâminas para os especialistas desses intervalos. Agora, existem casos que não, em que eles não sabem direito a idade ali da bacia, daquelas rochas, e aí entrega as lâminas para todos os palinólogos até que eles chegam à conclusão mais ou menos de qual idade é aquela formação, enfim. E aí tá aí, ó, os palinólogos analisam. Essa aqui sou eu na época que fazia meu mestrado, meu doutorado, ok? Bom, resumindo a nossa videoaula de hoje. A palinologia ela é interdisciplinar. Pode ser aplicada na biologia, na agronomia, na geologia, dentre outras áreas. E a palinologia pode ser aplicada também na taxonomia, no estudo do mel, na vistratigrafia, dentre outras áreas. E aqui, ó, essa imagem fala mais do que 1000 palavras, tá vendo? Todas as aplicações da palinologia, ok? Aqui algumas referências que eu utilizei, lugares de onde eu tirei imagens, tá ok? É isso aí. E termino a nossa videoaula de hoje com um pensamento que é o seguinte, ó. Pessoas humildes são como notações científicas. Parecem pequenas, mas não são. Desculpa, parecem pequenas, mas são imensamente valiosas. Carla Magão. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês em mais um Paleobot Vídeos. Quero mandar um palino abraço especial para 2 pessoas, para a Silene, lá do Mato Grosso, e para o Carlos da Poli. Um palino abraço especial para vocês dois. E também quero terminar essa videoaula de hoje com uma dor no coração, porque hoje, né, aconteceu o incêndio no Museu Nacional. E assim, Paleobot Vídeo sente muito, eu sinto muito por essa tragédia, né? Muitos fósseis de plantas, né, de animais e outras
outras peças importantíssimas, valiosíssimas, foram perdidas nesse incêndio. Então, sinto muito, tá? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, qualquer colocação, tá o e-mail sarapalino@yahoo.com.br. Um beijo e palino abraço para todo mundo. Tchau, tchau.